e nesta semana nós tivemos um importante evento que debateu questões ligadas ao trigo, ao triticale, encerrou nesta última quinta-feira e trouxe, entre outros elementos, recomendações e também cultivares que foram aprovadas. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora pela internet com o presidente da 14ª reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale, o Luiz Henrique Penkoski, que participa conosco. Luiz Henrique, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, mais uma vez. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação desse Fórum do Trigo, né? Ele foi a primeira vez que ocorreu de maneira online, né? Sem a presença das pessoas fisicamente, e que trouxe bons resultados. Uma boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os telespectadores também do canal do Boi. Realmente foi um evento, eu diria, histórico, porque esse evento ocorre há mais de 50 anos e foi a primeira vez que nós fizemos esse evento de forma virtual. E um ponto importante que gostaria de destacar é que nós tivemos 2 eventos essa semana. Então, na segunda-feira, nós tivemos o Fórum Nacional de Trigo, né, promovido pela Embrapa, com o apoio da Fundação ABC e da Biotrigo. E aí, na terça-feira, nós emendamos a reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale, que aí aconteceu na terça, na quarta e na quinta. E justamente nessa reunião que aconteceu na terça, quarta e quinta, que nós reunimos, né, as instituições de pesquisa e dividimos em 6 subcomissões. Esses 3 dias foram de muito trabalho, onde a gente pôde atualizar as nossas recomendações para a cultura de trigo e triticale, que será semeada na próxima safra, né? Trazendo atualizações de novas cultivares. Tivemos 13 novas cultivares de trigo registradas, 4 extensões, discutimos a parte de fitopatologia, nutrição, plantas daninhas, a parte de gestão também financeira, enfim, foi um evento bastante rico, porque nós não tivemos ano passado por causa da pandemia, nós ficamos com um delay de 1 ano, e graças a Deus, após a conclusão ontem da reunião, a gente pôde, de forma brilhante, com a participação de todos, atualizar as recomendações para a cultura tão importante para o país, que é o trigo e triticale, para a safra 2022. Luiz Henrique, um dos fatores que foram tratados passou pelo zoneamento agrícola para o trigo. Essas recomendações também, elas observam a cultura fora das áreas tradicionais de produção de trigo e triticale, por exemplo, mais ao norte e ao nordeste do país. Como que isso deve mudar a situação da cultura no Brasil? Esse é um ponto importante, Fabiano. A cultura do trigo, tradicionalmente, é uma cultura importante para os estados do sul, aqui, né? O Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Dos últimos anos, ele ganhou destaque aí já no estado de São Paulo e entrando no Cerrado, principalmente no trigo irrigado. É uma região que vem ganhando espaço e importância na cultura do trigo, principalmente no Cerrado irrigado, onde a gente tem tetos de produtividade bastante altos, aí, comparados a tetos produtivos que a gente tem na Europa. E, obviamente, que a pesquisa precisa avançar, né? E esse é o papel da pesquisa, da gente trazer materiais e poder ver a adaptação e a estabilidade desses materiais em regiões tradicionalmente que não cultivam trigo, né? Que é o que aconteceu, foi noticiado há muito esse ano, né? O trigo no Ceará, em Alagoas. Então, ainda tem muita coisa para ser desenvolvida e pesquisada lá. Existem desafios enormes do ponto de vista de manejo de algumas doenças devido à caracterização de clima e de ciclo, mas a pesquisa precisa exatamente isso, levantar essas demandas, né? E a partir do momento que a gente levantar essas demandas e identificar potencial, a gente precisa trabalhar para adaptar essas cultivares em novas regiões, né? A gente precisa lembrar que o Brasil, infelizmente, não é autossuficiente na produção de trigo. A gente importa mais de 50% ainda do trigo que a gente consome e diria para vocês que é até um motivo, às vezes, de passar um pouco assim de constrangedor, né? Um país do tamanho do Brasil produz tantos outros cereais, a gente precisa importar trigo. E aí existe uma oportunidade muito grande, né, de a gente ampliar
e ser autossuficiente em trigo, coisa que nós já fomos no passado e precisamos ser, e acho que explorar tetos produtivos maiores nas zonas que já são adaptáveis e procurar outras regiões que têm adaptação é importante para o desenvolvimento do país. E dentro do evento tivemos a aprovação de 13 novas cultivares de trigo e também de triticale, com aplicação diversas e tanto com empresas privadas como também instituições de pesquisas públicas propondo essas novas cultivares, Luiz Henrique. Exatamente, isso é extremamente importante, esse desenvolvimento de novas cultivares, né? Tanto por empresas privadas como também públicas, obviamente atendendo a essas regiões que têm adaptação e estendendo para essas cultivares para outras regiões onde elas podem se adaptar e expressar todo o seu potencial produtivo. E um ponto importante é que as variedades de trigo, além de a gente observar os tetos produtivos, a gente também tem que estar atento ao que a indústria precisa, né? E aí essa questão de qualidade é muito importante. Então nós tivemos lançamentos de trigo melhoradores, trigo tipo pão, né? Que vão ajudar a compor e a suprir essa demanda do mercado para que o produtor possa semear isso com mais segurança para explorar todo o potencial produtivo e de qualidade e, obviamente, trazer rentabilidade e também entregar, né, para toda a cadeia aquele produto que o mercado está demandando. Então, é extremamente importante essa renovação e essa evolução no melhoramento genético para cada vez mais a gente agregar produção e qualidade e, quiçá, um dia a gente se tornar autossuficiente. Então, eu diria que só a pesquisa pode fazer com que a gente evolua e busque essa autossuficiência de trigo. Precisamos investir mais em pesquisa e, graças a Deus, temos boas empresas públicas e privadas sempre trazendo novidades e avançando no melhoramento genético de trigo no Brasil. Luiz Henrique, eu vou aproveitar aqui a participação de um telespectador do Rio Grande do Sul, o André Doeber, que manda aqui uma mensagem através das mídias sociais. Ele comenta que teve perdas aí no Rio Grande do Sul com o frio intenso e também com geadas sobre as áreas de trigo. Aproveitando esse fator que ele cita aqui, e nós estamos falando da tecnologia e da pesquisa voltada para o trigo, entre as variedades que elas têm tido melhoramento genético, que é muito importante, tem se trabalhado também para resistir tanto ao calor no norte, no nordeste do país, quanto também um frio mais intenso, como acontece principalmente no sul do Brasil. Eu diria assim, você desenvolver materiais para se adaptar em regiões mais quentes é muito mais fácil. Um ponto importante que a gente precisa destacar, e a gente está vivendo essa semana um frio intenso aqui no Paraná, eu acredito que hoje foi a geada histórica que bateu o recorde de temperaturas baixas em todo o estado do Paraná, e obviamente que dependendo da fase que a cultura se encontra, principalmente aí na fase do final de emborrachamento, já iniciando o espigamento, é uma fase extremamente sensível e não temos hoje cultivares que resistam ao frio nesta fase. Fases anteriores até existe diferença de comportamento de material, mas não é uma fase tão importante do ponto de vista de perdas. Mas aproveitando, Fabiano, acho que isso é um ponto importante. Nós tivemos uma expectativa muito alta pelo plantio de trigo, aumentou-se a área de trigo semeada no Brasil esse ano com relação aos preços, os preços estão bem altos, e isso entusiasmou o produtor a semear mais trigo. Porém, em algumas regiões, se nós pegarmos aqui o norte do Paraná, sul de São Paulo, até o oeste do Paraná, que normalmente semeiam trigo mais cedos, nós já vamos ter perdas significativas de trigo, né? Porque esse trigo já se encontrava na fase de espigamento e essa geada praticamente a gente tem perdas muito grandes. Então, é importante a gente reforçar a expectativa que todo mundo tinha com relação a preços altos, mas nós vamos ter uma safra difícil do ponto de vista de clima, principalmente temperaturas baixas, né? E tudo indica que em agosto deve vir mais uma onda de frio. Então, quanto mais tarde vir esses frios, mais risco nós temos e provavelmente não teremos uma safra cheia como esperávamos por todo esse problema de frio aí nessa fase tão sensível que algumas regiões estão vivendo, que é o início do espigamento, que aí não tem o que fazer e infelizmente não temos ainda melhoramento genético, né, para
ter variedades que aguentem trigo nessa época aí por uma questão da espécie mesmo, tá? Tá certo. Luiz Henrique, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma boa tarde a você.